E aí, pequeninos, tudo bom com vocês? Comigo tudo bem, porque eu estou aqui com vocês para mais uma aulinha de português. E a nossa aulinha, professora Elizabeth, mais uma vez com vocês, para uma aulinha sobre contos. E a nossa aulinha de contos hoje são para os alunos de primeiro a segundo anos do ensino fundamental. Mais uma vez nós estamos aqui, canal 22, de 7 às 8, de 1 às 2 da tarde. Também no canal do YouTube. Vamos se inscrever, né? Escola na TV Abreu e Lima. E estamos juntos aí com vocês. Vamos lá? Para mais uma aula linda, encantadora hoje sobre os contos. Olha que lindo! Quem nunca viu conto? Quem nunca ouviu um conto? Conto é uma coisa que traz alegria pra gente, não é? Será que vocês conhecem alguns contos? Conhece a Pequena Sereia? E o conto da Cinderela, você conhece? Já ouviu falar no conto da Bela Adormecida? E da Branca de Neve? Vocês conhecem muitos. E o que temos no nosso livro hoje? Hein, Engrenadinho? Ele já sabe, ele está aqui pertinho do livro, né, Engrenadinho? Já está com o lapisinho na mão para fazer as anotações. E você aí? Já pegou o caderninho, o lápis para fazer anotações da nossa aulinha? Pega aí, tá? Vamos lá. No nosso livro, o que temos aqui? Olha! Vocês lembram de alguma coisa? O que vocês lembram? Do conto de quem? Da Chapeuzinho Vermelho, isso aí! O que mais que tem no nosso livrinho, Vamos ver? Vamos ver! Vamos lá! Temos aqui... asinhas de fada! Olha, asinhas de fada no nosso livro. Que mais que será que temos aqui no nosso livro? Vamos ver. Deixa eu deixar aqui a asinha de fada. Eu vou botar essa asinha de fada no Engrenadinho. Ele vai ser a nossa fada hoje. Engrenadinho ficou lindo. Vamos lá. O que mais temos aqui? Uma coroa de princesa. Olha como a tia ficou. E o que mais temos aqui no nosso livro? Uma varinha de condão. Plim! Tudo isso faz parte do mundo mágico dos contos. E nós vamos hoje aprender sobre o conto, tá bom? Presta atenção, hein? Vamos lá. O que é um conto? O que é? Vocês já ouviram falar em conto, do conceito do conto? Um conto é uma narrativa curta que cria um universo de seres de fantasia ou acontecimentos vividos por personagens encantadores. Isso é um conto. E quando a gente fala narrativa, o que é narrativa, tia Betinha? É uma contação de história. Por isso que o conto é uma narrativa. E qual é a estrutura do conto? Como é que a gente percebe que aquele texto é um conto? Porque ele é uma narrativa, a gente chama de texto corrido. Aquele que tem uma estrutura de história. Aí ela tem início, tem meio e tem fim. O que tem no início? A parte inicial dessa narrativa é a introdução. E na introdução encontramos o lugar, né? A introdução conta sobre o lugar onde se passa a história, apresenta os personagens, né? E o meio da história? No meio é o desenvolvimento, que vai contar como a história aconteceu, certo? No meio da história também vai mostrar o conflito. E aí, o que é conflito, tia Betinha? Conflito é o problema ou a dificuldade que aquele personagem vai enfrentar. E tem também um ápice.
O que é ápice, tia Betinha? É aquele momento de mais tensão na história, que a gente fica, que vai acontecer com o nosso personagem preferido? É o ápice. E o fim? O fim é a conclusão da história. O final, né, que mostra o conflito resolvido. A gente chama isso também de desfecho, final da história. Quais são os elementos do conto? Quem faz parte do conto? Tem o narrador, que é aquele que conta a história, né? Na narrativa, o narrador, ele pode ser um dos personagens da história, mas ele pode ser só alguém que está observando a história, né? Um narrador personagem, que é o que vive, e um narrador observador, ele só está contando a história. E os personagens da história, quem são as pessoas ou os animais ou as coisas que fazem parte daquela história, que vão participar daquela história. Na história de Chapeuzinho Vermelho, nós temos o lobo, a vovó, a Chapeuzinho, o caçador, a mamãe. E também no conto nós temos o tempo, aparece o tempo. Às vezes, o tempo já começa a contar dessa palavrinha. Era uma vez. Pode também dizer certo dia. Pode também dizer certa vez. Isso aí já vai dar indicação do tempo da história. E às vezes fala que é uma história que aconteceu no passado. Pode também ser um conto de coisas que estão acontecendo no presente. E pode ser coisas que estarão acontecendo no futuro. Este é o tempo. Na história de Chapeuzinho Vermelho, o tempo é durante o dia. Espaço. Espaço é o local onde está acontecendo a história. No caso da Chapeuzinho é o quê? A floresta, a casa da mamãe e a casa da vovó. O enredo. O enredo é a história toda, como é que ele começa, o que acontece depois e como termina. É o enredo. E na história de Chapeuzinho Vermelho, o enredo já começa com a mamãe alertando a Chapeuzinho e dando a ela instruções para levar algo para a vovó. E o conflito da história? É aquele problema, aquela dificuldade. Na história da Chapeuzinho, o conflito está quando a Chapeuzinho encontra o lobo no lugar da vovozinha. Ela nem sabe o que pode acontecer. É o conflito. E o desfecho, que é o final da história. Como o conflito foi resolvido, né? Aqui na de Chapeuzinho, caçador venceu o lobo, salvou a vovozinha e Chapeuzinho. Muito bem, nós vamos conhecer agora os tipos de conto, tá certo? Nós temos os contos de fadas, aqueles contos que possuem um elemento maravilhoso, magia, mágica, encanto. Isso tudo é contos de fada. E nos contos de fada, a magia parece algo natural, onde todos vão receber alguma bênção. Isso é conto de fada. E contos de terror? Nossa, contos de terror são aqueles contos que dá medo na gente. Contos de assombração, histórias que incluem elementos sobrenaturais sem aquele ar de naturalidade. Não é natural. O que vem é assustador e deixa os personagens também assustados. Trata-se de contos de terror com personagens lendários como o lobisomem, o Drácula, os vampiros, as bruxas. Esses contos de terror. Contos fantásticos. É diferente de contos de fada, tá? Porque nos contos fantásticos é uma vida do cotidiano normal, né? Os personagens vivem um cotidiano normal e de repente acontece alguma coisa que não é real, que não é da realidade. É um absurdo, né? Então estão vivendo lá a vidinha normal quando de repente acontece algo sobrenatural. É assim na historinha do Jack ou João e o pé de feijão. A própria história de Chapeuzinho Vermelho é um conto fantástico, né? Que um lobo que vai engolir uma vovozinha, né? Temos vários outros contos que são contos fantásticos, tá certo?
Agora nós vamos conhecer também um conto. A professora Elizabeth escolheu um conto que eu sei que vocês amam. E nós vamos ver esse conto agora. Será que vocês acham? Descobrem qual é o conto? Ó, lá vou eu, hein? Vou dar uma dica. Que conto será esse? A Bela Adormecida! Muito bem, meus amores. Então preste atenção, tá? Tia vai fazer algumas perguntas depois da história. Era uma vez, num reino muito distante, um rei e uma rainha que receberam a bênção de ter uma filha e puseram nela o nome de Aurora. Neste dia, deram uma grande festa e convidaram as boas fadas para que lhe presenteassem. Que lindo, né? As 3 fadas começaram a presentear a pequena princesa com dons especiais. A primeira deu o dom da beleza, olha! A segunda fada boa deu o dom do canto. A princesa iria ter uma voz belíssima. Mas quando a terceira ia ainda dar o seu dom de presente, surgiu uma fada má que não havia sido convidada. A fada má, revoltada, porque não foi convidada, lançou um feitiço para, quando a menina completar 16 anos, espetar o dedo na agulha e dormir para sempre. Então, a última fada boa, que não podia reverter o feitiço maléfico, lançou um outro feitiço para resolver este problema. Todos dormiriam junto com a princesa e ela iria acordar um dia com um beijo de amor verdadeiro. Com medo, o rei mandou a princesa para um bosque junto com as fadas boas e ali a princesa foi crescendo e ficando mais bela. O tempo passou e no dia que a princesa fez 16 anos, foi levada de volta para o palácio para sua festa. A fada má deu um jeito da princesa espetar o seu dedo na agulha e ela dormiu profundamente. Então, todos no castelo dormiram junto com ela. Olha que linda princesa! Tudo perdeu seu encanto. O mato cresceu e tomou conta do reino. Tempos depois, um belo príncipe avistou a floresta estranha e se aventurou a explorá-la. Encontrou uma torre e subiu nela. Lá encontrou a princesa e logo se apaixonou. Olha que lindo! O príncipe estava ali, ó, achando estranho aquele mato. E subiu e encontrou aquela linda princesa. Então, com um beijo de amor verdadeiro, apaixonado, o príncipe acordou a princesa e quebrou o feitiço maléfico. Todos acordaram, os dois se casaram e foram felizes para sempre. Um grande baile, olha que lindo! E aí, gostaram do nosso conto de hoje? Quero ver se vocês estão agora preparados para a nossa atividade, tá bom? Vamos lá. Primeiro, marque a alternativa correta. O conto é um texto instrutivo que ensina a fazer alguma coisa? Esse texto do conto que a gente leu é narrativo e conta uma linda história? Ou ele é informativo para dar alguma notícia? É instrutivo? É narrativo ou informativo? A gente já falou sobre isso nas outras aulas. Instrutivo,
dá alguma orientação, ensina a fazer alguma coisa. Lembra da receita? Informativo é aquele que dá uma notícia. Lembra da aulinha do anúncio? E esse texto narrativo é o que conta uma história. E aí? Qual dos três? Quem marcou narrativo acertou. Conta uma história. Vamos para o 2. Observando o conto da Bela Adormecida, podemos dizer que este conto é um conto de fadas, de terror ou fantástico. Lembra? O conto da Bela Adormecida é um conto de fadas? É um conto de terror que dá medo? Ou é um conto fantástico que estamos vivendo uma vida normal, de repente aparece uma coisa absurda? Primeiro, a gente vai ver que no conto da Bela Adormecida existem 4 fadas, 3 boas e uma má. Então, aqui já dá para a gente ver que a história de hoje é um conto de fadas. Isso aí, olha as fadas lá fazendo magiquinha no vestido da Aurora. Vamos lá, terceiro. E o narrador da história? É um personagem da história? Ou é alguém contando a história? Alguém que está lendo a história? Quem é? É o personagem ou é um observador que só está contando a história? Um observador. E no caso da Bela Adormecida, o narrador observador foi a tia Elizabeth. Mais uma atividade. Neste conto narrado, circula a imagem que indica o conflito da história. Então, nós temos ali o rei e a rainha com a bebê, a fada má e a rainha com a bebê, ou o príncipe e a princesa? Qual é a imagem que indica o conflito da nossa história, o problema, a dificuldade? A fada má e a rainha com o bebê. Vocês estão ligadinhos. Muito bem. Mais uma atividade. De acordo com o que aprendemos, um conto tem início, meio e fim, que é o desfecho, né? A frase que indica o desfecho da história, o final da história, é "E o tempo passou". É "Era uma vez" ou é "Casaram-se e foram felizes para sempre"? Qual dos 3 indica que é o fim da história? Eita, qual vocês precisam dizer? Vamos ver? Pintou certo! Casaram-se e foram felizes para sempre. Muito bem. Vamos lançar o desafio da nossa aulinha hoje? Vamos lá? Que tal fazermos uma lista com os contos preferidos da turminha? E na aula de artes, vocês podem fazer desenhos dos seus contos preferidos. Fala aí com a professora e diz para ela, hoje na aula de arte a gente quer desenhar os contos preferidos. Eita, eu quero ver, hein? Quem vai fazer um lindo desenho do seu conto preferido. Encontraram muitos hoje, não foi? Vamos lá, Engrenadinho. A nossa fadinha de hoje foi o Engrenadinho. Vamos dar tchau para vocês e até a próxima, meus amores. A Branca de Neve, a tia Elizabeth e o Engrenadinho dizem tchau!